Podem sentar. Vamos abrir as Escrituras. Vamos abrir as Escrituras na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, que é onde nós nos encontramos no estudo que temos feito semanalmente. Colossenses, capítulo 1. E vamos ler alguns versículos de Colossenses, capítulo 1. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos então considerar alguns pensamentos. Nós estamos no versículo 12. Na semana passada, entre vários pensamentos que nós ouvimos aqui, vimos alguma coisa acerca da oração. Hoje também vamos ouvir mais alguma coisa acerca da oração pelo nosso irmão Alberto, para quem nós mandamos daqui um grande abraço, que a gente já tem muitas saudades dele. Não sei como é que a gente vai gerir isto durante tanto tempo sem estarmos juntos, mas esperamos na graça de Deus que Ele nos ajude. E ele daqui a pouco vai dar alguns pensamentos sobre a questão da oração aqui no versículo 12. Eu não vou falar agora sobre isso. Na semana passada nós vimos alguma coisa acerca da oração. A quem é que a oração deve ser dirigida. Vimos alguns pormenores acerca disso. Mas agora eu gostava de chamar a vossa atenção no versículo 12 para o seguinte. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. E eu queria que vocês pensassem um pouco nisto. Bem, a primeira coisa que eu queria chamar a vossa atenção é que a palavra, e vou começar talvez por aí, a palavra que nós temos aqui, ou a expressão, a palavra idóneos, é uma palavra que quer dizer, fundamentalmente, qualificados. Lemos aqui que Deus nos tornou idóneos, ou seja, Deus tornou-nos qualificados. Também poderia ser traduzido por Deus tornou-nos aptos, ou tornou-nos capazes, ou tornou-nos competentes, ou tornou-nos habilitados, ou tornou-nos moralmente corretos. Quando nós falamos em idóneo, idóneo quer dizer isto tudo. Mas gosto muito da palavra qualificado. No fundo, o que nós lemos aqui nesta passagem é que Deus qualifica-nos, ou torna-nos aptos, ou torna-nos capazes de podermos, como lemos aqui, participar da herança dos santos na luz. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque nós temos aqui o apóstolo a orar e temos aqui uma oração. E o crente, é o que nós vemos aqui nesta passagem nós não vemos que o crente ore para ser tornado apto para o céu. Nós não oramos para nos tornarmos aptos. Nós não fazemos nada para nos tornarmos aptos. Ainda há dias o nosso irmão
Daniel, que está ali, a quem eu mando aqui um grande abraço e que eu espero que daqui a um pouco ainda ouçamos qualquer coisa acerca dele, da palavra de Deus, por sua instrumentalidade, se o Senhor assim dirigir, mas o Daniel falou acerca disto, não sei se vocês se recordam. E este assunto é um assunto muito importante, porque a Bíblia diz que é Deus que nos torna aptos. Há muitas pessoas que acham que vão ficar aptas para entrar no céu e vão ficar aptas para usufruir das coisas que Deus tem para nós no céu por seu esforço. Nós não nos conseguimos qualificar a nós próprios para entrar no céu. Nós não nos conseguimos tornar aptos. Nós não somos capazes de, por nós próprios, entrar no céu e usufruir daquilo que Deus tem para nós. Nós não temos competência, não somos competentes para poder lá chegar. Nós não somos habilitados, não temos capacidade de habilitação. Há um versículo na Bíblia que diz assim: se o homem quisesse remir a sua alma, os seus recursos esgotar-se-iam antes. Nós não temos capacidade. E não somos moralmente corretos para podermos lá chegar. E este assunto parece muito importante nós podermos perceber isto. Portanto, o crente não ora para ser tornado apto, não ora para ser qualificado, mas ora para ser agradecido. Para agradecer o facto de Deus o ter tornado apto. Porque Deus tornou-nos aptos. É Deus que nos torna aptos. É Deus que nos qualifica. É Deus que nos torna capazes, que nos torna competentes, que nos torna habilitados, que nos torna moralmente corretos, que nos dá o que nós não temos para podermos entrar no céu. E o apóstolo está aqui a dizer no versículo 12 isto: dando graças ao Pai que nos fez, Ele é que nos fez idóneos. E isto é muito importante. As pessoas devem agradecer a Deus aquilo que Ele fez. As pessoas não têm que fazer nada. Este assunto é um assunto muito importante porque desde que o homem existe na Terra, que o homem quer sempre fazer qualquer coisa para merecer o favor de Deus. E quero-vos dizer que ninguém pode fazer nada para merecer o favor de Deus. Nós temos é que agradecer a Deus aquilo que Ele fez para resolver o nosso problema. E Ele, o que Ele fez sozinho. Ninguém o ajudou a fazer o que Ele fez. Sabem quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, e Ele na cruz estava a fazer o que tinha que ser feito para nós sermos salvos? Quando Ele estava na cruz, eu dou graças a Deus, porque todos fugiram de lá. Não ficou lá nenhum crente. Porque se algum crente lá tivesse ficado, talvez alguém dissesse que alguém o ajudou a fazer aquilo que Ele fez. Mas Ele fez sozinho. Não teve a ajuda de ninguém. E por isso todo o crédito é dele. Todo o mérito é dele. E todo o agradecimento vai para Ele. E para o Pai, que nos amou tanto, que deu o seu Filho. E é isso que o apóstolo está a fazer aqui. Diz ele aqui no versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idóneos. Eu queria, nunca é demais, e tudo quanto eu possa dizer acerca disto é pouco, dizer, nós só temos que ser agradecidos por Deus nos ter tornado idóneos. É Deus que nos torna idóneos. É Deus que nos torna aptos, capazes, competentes, habilitados. Como é que isto funciona? Se nós... há um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo diz, a nossa capacidade vem de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, a nossa capacidade vem de Deus. E podemos dizer, a nossa aptidão vem de Deus. E podemos dizer, a nossa competência vem de Deus. A nossa habilitação vem de Deus. A nossa qualificação vem de Deus. Nós não temos nada de nós próprios. Nós não podemos fazer nada por nós próprios. Eu até, porque algumas pessoas têm alguma dificuldade em perceber isto, eu até costumo dizer, se nós pudéssemos fazer alguma coisa por nós próprios, a minha pergunta é muito simples. O que é que Jesus veio cá fazer? O que é que o Senhor Jesus Cristo veio cá fazer? Se nós nos pudéssemos salvar a nós próprios, o Senhor Jesus Cristo não vinha cá fazer nada. E Ele veio cá, sabem porquê? Porque Ele sabia que nenhum de nós podia fazer nada para sermos salvos. E por isso veio. E fez o que era preciso para nós sermos salvos. E nós agora só temos que agradecer aquilo que Ele fez e que nos torna capazes e que nos torna qualificados para entrarmos no céu. Há um versículo que eu queria que vocês lessem, que está em Filipenses 3:9, rapidamente. Eu não vou falar muito, mas em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 9, nós lemos assim.
Eu já tive a ocasião de dizer várias vezes, e vou repetir porque nunca é demais, há coisas que nós temos que repetir exaustivamente, porque eu sei bem como é que é o coração humano. E como é que as pessoas, às vezes, precisam de ouvir um milhão de vezes até que ouçam. Sabem que eu durante 1 ano e meio estive sentado em bancos como vocês estão sentados aí, durante 1 ano e meio estive a ouvir a palavra de Deus, e entrava por um ouvido e saía pelo outro. E estava aí sentado como vocês. Durante 1 ano e meio, sempre a ouvir, e parece que não ouvia nada. E por isso tudo quanto a gente possa dizer e repetir, há várias vezes que aquilo não dá nada, mas vai haver um momento que Deus vai tocar no coração. E foi o que aconteceu comigo. E aquilo que eu queria dizer é o seguinte, o segredo do Evangelho, da boa notícia de Deus para nós, para nos salvar, é o seguinte, nós não podíamos ser salvos por nós próprios, nós estávamos tão perdidos, que não podíamos fazer nada para sermos salvos. Não tínhamos essa capacidade, não tínhamos essa aptidão. Não estávamos qualificados, estávamos reprovados, por uma razão muito simples, porque somos pecadores. E a Bíblia diz, todos pecaram, todos. Não há um justo nem um sequer. E a razão por que Jesus Cristo era qualificado, e estava qualificado, é porque a Bíblia diz que ele era separado dos pecadores. Ele estava sem pecado, ele nasceu sem pecado e viveu sem pecado. E quando ele foi à cruz do Calvário, ele conseguiu para nós aquilo que nenhum de nós conseguiu, que é uma vida sem pecado. Quando ele estava ali na cruz, momentos antes, no tribunal, quando ele foi julgado, ninguém pôde acusá-lo justamente de nada. E quando Pilatos disse, tu não te defendes, porque Pilatos sabia que as acusações que estavam a ser feitas não eram justas, e ele podia, num ápice, mostrar a culpabilidade deles todos e, ao mesmo tempo, provar a sua inocência. Mas ele não fez. Sabem porquê? Porque ele estava a tomar o nosso lugar. E o que estava a ser dito era verdade, não acerca dele, mas a meu respeito e a vosso respeito. E todas aquelas acusações que faziam acerca dele eram verdadeiras acerca de nós. E como ele estava a tomar o nosso lugar, ele calou-se e não abriu a boca e não se defendeu. E quando ele foi à cruz, ele foi como se fosse um miserável, como se fosse um pecador, um criminoso. Ele foi colocado no meio de 2 criminosos. E foi tratado como tal. Não sendo. Sabem para quê? Para que eu seja tratado como eu também não sou. Para que eu seja tratado como um santo que ele era. E ele levou as minhas misérias para eu levar as suas virtudes. E então, é preciso que vocês todos percebam isto. Que sois pecadores, que deviam ser castigados por causa dos vossos pecados, mas que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz sofrer o castigo que vocês mereciam. Que eu merecia. E se vocês compreenderem isso, devem olhar para Ele e ser agradecidos. Agradecerem-lhe. Agradecerem a Deus por ter enviado o seu Filho. E agradecerem ao seu Filho por ter ido à cruz por vós. E então vocês vão também poder agradecer por terem sido tornados capazes e qualificados. Porque a nossa qualificação vem dele. Ele é que era apto, não eu. Mas ele deu-me a sua aptidão para eu levar as minhas misérias e eu ficar com a sua aptidão. Eu fiquei com a sua qualificação. Ele levou a minha desqualificação e eu fiquei com a sua qualificação. E então diz o apóstolo, e agora sim no capítulo 3 e versículo 9, para vocês poderem perceber, diz assim: e seja achado nele. Paulo, o apóstolo Paulo que está a escrever estas palavras, disse, eu quero ser achado nele. Naquele dia, quando chegares à presença de Deus, vais ser achado aonde? Em Cristo? Ou vais ser achado em ti mesmo? Com os teus pecados, com as tuas misérias? Se eu estiver lá naquele dia em mim mesmo, Deus vai olhar para mim e vai ver toda a minha miséria, todos os meus pecados. Mas se eu for achado em Cristo, porque eu creio nele, eu identifico-me com ele, e quando eu lá chegar vou ser achado em Cristo. E Deus, quando me achar, quando me encontrar lá, Ele vai me encontrar em Cristo, não em mim, em Cristo. Notem o que está aqui escrito, no capítulo 3 e versículo 9. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Aquilo que eu faço, as minhas virtudes, os meus méritos, as minhas boas obras, as coisas boas que eu faço. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E nós precisamos de ter isto.
E é só se tivermos isto que nós entramos. Com as nossas justiças não entramos lá, mas só entramos com a justiça de Deus, revelada em Cristo. Outra passagem que eu queria chamar a vossa atenção está em Efésios capítulo 1 e versículo 6, que diz assim. Efésios capítulo 1 e versículo 6. Em quem temos a redenção, diz o apóstolo, escrevendo aos Efésios, no versículo 6, diz que em Cristo temos a redenção. Nós não temos a redenção naquilo que nós fizemos, mas temos nele. É nele que temos a redenção. Pelo seu sangue, pela sua obra na cruz do Calvário. Temos a remissão das ofensas, que quer dizer o perdão dos pecados. Vocês não conseguem perdão dos pecados de outra maneira. Não há outra maneira. É em Cristo, é nele. Fora dele não há perdão de pecados. Temos o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. E, portanto, é nele que nós somos qualificados. É nele que nós somos tornados aptos. É nele que nós somos tornados capazes. Fora dele, ninguém tem nada. E nele, nós temos tudo. Por último, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 11. Perdão, 21, se não estou em erro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 21. Entendam esta declaração de Deus. Aquele quer dizer Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou. E diz aqui, e aqui subentende-se Deus, não é? Deus, àquele que não conheceu o pecado, que é Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós. Já viram bem o que é que está escrito? Ele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Para quê? Para que nele, e não fora dele, e não sem ele, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não podemos ser achados certos. Às vezes, nós temos de traduzir as palavras que as pessoas às vezes não percebem. Justiça significa fazer o que está certo. Por isso é que o tribunal existe, para fazer o que está certo. As pessoas fazem o que está errado, no tribunal supostamente corrige-se o que está errado para fazer o que está certo. Nem sempre acontece como nós sabemos. Mas não é assim com Deus. Porque uma coisa é a justiça de Deus. O que está certo perante Deus. E sabem que nós lemos aqui nesta passagem, em Cristo, nós somos declarados certos diante de Deus. Nós que estamos errados, somos declarados certos. Porquê? Porque ele que não tinha pecado, estava certo, foi feito pecado por nós. Para que a vida dele sem pecado me fosse atribuída a mim. E a correção da vida dele e a moralidade dele correta, como eu disse há bocado, moralmente corretos, me fosse atribuída a mim. E é só nessa base que eu estou qualificado e é só nessa base que eu posso entrar no céu. Vou ficar por aqui, vamos ouvir o que outros irmãos têm para dizer. Faz o favor, Nando. Boa noite, irmãos. É um pequeno pensamento e como o Carlos dizia logo no início, nós esquecemos muito depressa e convém que se repita sempre as mesmas coisas. Já o nosso tio Oliveira, o pai do irmão Carlos, uma vez no IJC, ele disse: o povo esquece depressa, e é verdade. Com base no versículo 12, quando nós lemos, eu vou ler muito rapidamente, quando nos diz: dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Geralmente, quando alguém recebe uma herança, ou quando um pai e uma mãe têm os filhos, 3, 4 filhos, e quando eles nascem e eles vão crescendo, geralmente os pais, aquilo que eles têm, eles pensam: não, os nossos filhos vão ser os nossos herdeiros e nós vamos deixar isto e isto para cada um. Um fica com isto, o outro fica com aquilo, com riquezas que os próprios pais suaram, com os próprios pais ao longo da vida obtiveram. Mas ao longo do crescimento dos filhos, há alturas em que os pais dizem: não, tu já não vais fazer parte da herança.
porque o teu comportamento não tem sido adequado. E acontece, há muitos casos destes, que há filhos que são deserdados, porque o comportamento deles, os padrões pelos quais os pais estabeleceram, eles deixam de fazer parte da herança e são excluídos da herança. Mas o nosso Deus é tão bom que houve alguém que pagou esse penhor. Ou seja, houve alguém que serviu de penhor para que nós não perdêssemos essa herança. E esse alguém, como o nosso irmão Carlos já falou, é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ler em Efésios, na primeira carta aos Efésios e no primeiro capítulo, no capítulo 1 de Efésios, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, de facto, é o penhor. Ou seja, o que é o penhor? É quando alguém tem algo e vai penhorar uma peça valiosíssima, vai penhorar e vai requerer algo em troca. Mas deixa essa peça que vale muito mais do que aquilo que ela vai pedir. Ou seja, senão não era uma garantia para quem obtinha esse penhor. A pessoa fica com essa peça que vale muito mais do que aquilo que nós vamos pedir. Para quê? Para servir de penhor, precisamente de garantia para que nós obtivéssemos qualquer coisa. E o Senhor Jesus Cristo foi isso. Nós em Efésios nós lemos no capítulo 1, onde nos diz no versículo 13, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós temos uma garantia tremenda. Uma vez a salvação ganha, não a perdemos. Nós vemos aqui que somos selados pelo Espírito Santo. Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo é o nosso penhor. Não há maneira de nós sermos deserdados, não por nosso mérito, mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo é. Então nós temos essa garantia da parte de Deus. Temos a garantia de que não perdemos a salvação, porque se alguém de facto que se converte ao Senhor Jesus Cristo e aceita-o verdadeiramente como único Salvador, não perde, porque não foi ele que ganhou por mérito próprio, foi o Senhor Jesus Cristo que se deu na cruz por cada um de nós. Automaticamente a gente não perde porque somos selados com o Espírito Santo. Temos o penhor que é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos muito privilegiados. Vivemos numa altura muito privilegiada. Não acontecia isso no tempo de Israel, com o povo de Israel, que era a nação escolhida de Deus. O governo de Deus naquela altura não era assim. Nós hoje vivemos uma dispensação diferente, que é a dispensação da graça, o qual nós devemos usufruir e tirar o sumo proveito e viver como tal. O grande problema é que muitas das vezes nós não vivemos de tal maneira e não conhecemos a verdade e o mistério da graça, não o conhecemos verdadeiramente e depois vivemos amargurados e angustiados porque podemos perder as promessas que o Senhor nos deu. Podemos perder essa verdadeira herança. A nossa herança é celestial. A herança de Israel era terrena. Nós temos que ter essa garantia e nós temos que conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus, temos que viver como tal. Existe uma história a propósito de não vivermos com as riquezas que nós, com esta herança maravilhosa que Deus nos dá, então vamos fazer uso dela. Então vamos viver de acordo com aquilo que Deus nos dá hoje. Existe uma história que pode ser de exemplo. Havia um camelo, a fêmea, e o filho ia perguntando à mãe e dizia: mãe, porquê é que nós temos uma bossa lá atrás nas costas tão grande? E a mãe dizia: olha filho, é porque nós fomos preparados para o deserto e isso serve para que nós possamos estar muito tempo sem beber água e sem comer, porque isso acumula gordura e nós estamos preparados para o deserto. Então porquê é que temos as pestanas tão grandes? E a mãe dizia: nós temos as pestanas grandes porque Deus preparou-nos para o deserto, por causa da areia, das tempestades de areia, não nos irem para dentro dos olhos, e é por isso que temos as pestanas grandes. E o filho, o pequenito, dizia: então mãe, porquê que temos as patas tão almofadadas? Deus preparou-nos para o deserto, para andarmos na areia do deserto. E depois o filho no fim perguntou: então porquê que estamos no jardim zoológico? E connosco é igual.
Connosco é igual, o Senhor prepara-nos, o Senhor mostra-nos, olha, a vossa herança é isto, aquilo que eu tenho para vocês é isto, e nós muitas das vezes continuamos a viver como se a nossa promessa fosse terrena, como se a nossa promessa fosse algo que de um momento para o outro deixávamos de ter aquilo que o Senhor nos dá hoje. Irmãos, nós temos a garantia da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Nós, como vimos ainda agora, quem é idóneo é algo que foi preparado para tal. Foi o Senhor que nos preparou. Ele não diz que vai ser o penhor, ou que irá ser, ou que foi. Ele diz, é o penhor. Ele preparou-nos. Ele não andou à procura de pessoas idóneas. Ele é que nos fez idóneos, através do Senhor Jesus Cristo. Então andemos como tal. Não façamos como o camelo, que vivia no jardim zoológico, tendo possibilidade de ter uma vida livre. Nós hoje temos uma liberdade completamente que o povo de Israel não tinha. É uma verdade, é uma garantia que nós temos hoje. Então vivamos como tal. Que o Senhor nos ajude. Não é fácil, não é fácil. ninguém. Mas graças a Deus. Mas o Senhor tornou É, fácil. Aquilo que era difícil. Exatamente. E aquilo que para nós era impossível, alcançarmos por nós mesmos esta idoneidade, de que fala no versículo 12, é-nos totalmente impossível. O Senhor tornou muito fácil. Tornou tão fácil, que, como o Senhor diz, prepara um caminho e até os loucos não errarão. Alcançar a salvação que Deus oferece está à distância de a querer receber. Não está à distância de obras que nós possamos fazer. E perdoem-me, irmãos e amigos, insistir nisto, mas como nós temos dito muitas vezes, é segurança para vós. Será, se Deus quiser, a última vez que irei estar convosco, nos próximos largos. Nesta etapa, exatamente. Um pouco e não me vereis, e um pouco e voltareis a ver-me. Se Deus quiser, daqui a umas 3 ou 4 semanas. Mas gostava de falar-vos desta expressão, uma vez mais, por causa de sermos idóneos para participar da herança dos santos na luz. Como o nosso irmão Carlos estava a dizer, se nós pudéssemos fazer o que quer que fosse para merecer a salvação, o que é que o Senhor Jesus Cristo tinha vindo aqui fazer? É uma zombaria do Calvário, como há um livro que tem este título, A Zombaria do Calvário. Alguém tentar fazer o que quer que seja, para compor, para melhorar, para acrescentar a obra da salvação. Porque o Senhor Jesus Cristo diz-nos da palavra de Deus, é uma das passagens que eu gosto de citar sempre, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Algumas das coisas que vou aqui dizer já foram ditas noutro contexto, quando fizemos o estudo da Epístola aos Filipenses, mas como eu sei que alguns não se recordam e alguns não ouviram, e é segurança para vós, eu gostava de vos lembrar do seguinte. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Não veio salvar aqueles que se acham bons aos seus próprios olhos. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas acham que não são tão más quanto as outras. Eu peço a cada um que pare de se tentar comparar com outros. Pensar que eu conheço tanta gente tão pior do que eu. Por isso, um dia, quando Deus decidir quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno, eu devo estar nos melhores. Não é assim que funciona. Infelizmente, está de tal forma enraizada na mentalidade das pessoas que é difícil desmontar isto. Muitas pessoas dizem, eu mereço o céu. Às vezes, colegas meus, eu depois tenho de dizer que não é bem assim,
Eu só de aturar, devia ir para o céu só por estar a aturar. Coisas assim, brincam com este tipo de situações, mas ninguém merece. Senão, o Senhor Jesus Cristo veio aqui fazer o quê? Ele veio para salvar os pecadores. E relembrando a parábola da ovelha perdida, que é uma parábola muito mal compreendida, a maioria das pessoas estão perdidas, não é? Mas pensando na parábola da ovelha perdida, há um que está perdido, não é? Há só um que está perdido? Quantos é que estão perdidos? Há a ovelha que está perdida e as 99. Estão seguras no aprisco, como diz aquele cântico? Não estão seguras no aprisco. Onde é que o Senhor as deixa? No deserto, diz a palavra de Deus. Aquelas 99, lamento desiludir alguns, os 99 não são, como diz aqui num dos cânticos, 99 ovelhas há seguras no corral. Não. Estas 99 são os justos que não necessitam de arrependimento. São as pessoas que aos seus próprios olhos acham-se justas. Acham, eu não sou tão mau quanto isso. E, infelizmente, nós temos noção disso e a população da igreja, desta localidade, onde se insere a igreja em Quinta de Conde, é prova disso. Por cada um perdido que reconhece que precisa de ser salvo, há 99 que não sentem essa necessidade. Não se desenganem, aqueles 99 não são os crentes, ou seja, em cada 100 há 99 que são crentes e há lá um coitadinho que está perdido. Não. A proporção é exatamente o contrário. Por cada um que reconhece que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Ele próprio é o principal, há muitos que não necessitam, não sentem essa necessidade. E a grande importância que cada um deve tomar estas palavras, não desdizendo o apóstolo Paulo, que ele diz que de facto é o principal, e este principal tem outros significados que nós já vimos noutras ocasiões. Este principal, eu sou o principal, não digamos que é Paulo, que é o outro, sou eu. Nós devemos ter consciência de que o nosso pecado fez sofrer o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz. Não é os outros que são muito maus e eu não sou tão mau quanto isso. Não, eu sou o principal dos pecadores. E aqui Paulo fala no versículo 16, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo mostra aqui claramente como mesmo o principal dos pecadores pode ser salvo. Ninguém é tão mau que não precise de... ninguém é tão mau que Deus não possa salvar. Deus salvou o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, o cabecilha da rebelião contra Deus. Portanto, pode salvar qualquer um. Mas, por outro lado, como nós vimos em tempos, quando Paulo dizia que antes de se converter o que ele era, e nós lemos isso em Filipenses 3, creio que foi Filipenses 3, quando ele dizia as suas características da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, aquelas características todas que nós lemos em Filipenses 3, 4 a 7, ele era o mais distinto dos religiosos do seu tempo. Ele pedia, se alguém dissesse, olha, eu sou muito zeloso das tradições do meu pai, olha, queres pedir messas? Cá estou eu para compararmos. Mas ele, agora olhando para trás, percebe que estava perdido. O principal, o mais destacado dos fariseus, estava perdido, estava em rebelião para com Deus. E na altura não se sentia essa necessidade. Ele olhava para os outros com desprezo, olhava para os outros como sendo piores do que ele. E ele agora olhando para a cruz, ele percebe que é de facto o principal dos pecadores. E é na cruz que qualquer pessoa deve perceber o que foi feito por ele, o quanto ele é que merecia, essa própria pessoa é que merecia estar ali. É aí, como diz aquele cântico, esse sim está correto, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. É na cruz que deve ser feita este reconhecimento de que nós merecíamos estar ali. O Senhor Jesus Cristo veio, então, ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Enquanto nós não olharmos para a cruz, não virmos na cruz o único meio pelo qual podemos ser reconciliados com Deus, nada vale.
Nada vale trabalhar em vão, como o apóstolo Saulo, na altura, estava a batalhar contra Deus. Mas, infelizmente, esta é a atitude de muitas pessoas. Não querem ver na cruz o quanto são pecadoras, o quanto Deus as amou para as salvar. Eu quero concluir rapidamente, mas precisava dizer mais 2 ou 3 coisas. Foi falado na altura, para há 1 ano ou 2, que Paulo isto por amor àqueles que não ouviram na altura e dos que são quase todos se esqueceram. Eu não, ficou. Paulo antes era o mais destacado dos religiosos e ainda assim estava destituído da glória de Deus. Não chegava lá, não chegava ao patamar de idoneidade para participar da herança dos santos na luz. Era o maior. E todas as pessoas que tentam chegar a Deus sem ir à cruz estão abaixo dele. Ok? Mas qualquer pecador, ou seja, ele é o supremo, ele era o supremo dos religiosos que tentam chegar a Deus sem ir à cruz. Agora, ele, que é o principal dos pecadores, está cá em baixo dos pecadores todos, não é? Mas mesmo esse pode ser salvo. Portanto, se nós não formos os principais dos pecadores, podemos ser salvos. Portanto, estamos um bocadinho acima de Paulo, em termos de pecaminosidade. Portanto, onde é que vocês se querem inserir? Querem se inserir nos que tentam chegar a Deus sem ir à cruz? Ou naqueles que, reconhecendo na cruz o meio pelo qual podem ser salvos, são pecadores não tão maus quanto o apóstolo Paulo? E para terminar, queria falar-vos de uma verdade extraordinária que tenho meditado nas últimas semanas e que se encaixa aqui neste contexto. Pelo facto de nós sermos idóneos. Eu creio que ninguém vai para o céu, ninguém é apto para participar da herança dos santos na luz, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mais ninguém é apto. Mas o que vai acontecer é que um dia, quando o Senhor nos vir, não vai olhar para nós e não vai pensar assim: olha, tu cometeste estes pecados todos, mas ainda assim eu perdoo-te. Não é assim. O Senhor olha para nós e vê em nós a justiça do Senhor Jesus Cristo. Ele foi feito para nós santificação. E tal como o Senhor Jesus Cristo batizou-se, e agora também é importante dizer, ele não se batizou para nos dar o exemplo. Ele batizou-se para ser participante dos nossos... por assim dizer, foi batizado nos nossos... identificou-se com os nossos pecados. Não pecando. Exatamente. Para que agora, em contrapartida, nós pudéssemos ser participantes da sua justiça. Claro, ele nunca pecou, mas foi ali identificar-se connosco. Nós é que devíamos estar ali a reconhecer o nosso pecado. E agora, em contrapartida, quando nós vamos à cruz e na cruz vemos a sua morte, a nossa morte feita sua e a sua morte feita nossa, é que nós depois podemos ser participantes da sua justiça. E fico por aqui. Nós não somos, de maneira nenhuma, aptos, idóneos, somos os mais indignos, merecedores disto e, como costumo dizer também, quem aceita a salvação que o nosso Deus oferece não está a ver bem onde é que se está a meter. É apenas, normalmente nós aceitamos a salvação que Deus oferece, alguns é porque não querem ir para o inferno, mas que é uma boa, que é uma escolha sensata. Tal como o Senhor Jesus Cristo disse: propõe-te o caminho da vida e o caminho da morte, escolhe a vida para que vivas. Não é? Mas nós, à medida que vamos conhecendo, vamos percebendo o quão extraordinária é esta experiência de andar com Deus, de percebermos o quanto fomos amados, o quanto somos abençoados
e desta herança que nós apenas aos poucos e poucos vamos compreendendo de uma forma muito pobre, muito dentro das nossas limitações humanas, vamos compreender aquilo que Deus tem para nós. E fico por aqui. Graças a Deus por mais esse encontro, esta reunião. E por estes irmãos, cada um de vocês, que se interessam em estudar a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versos 10 até o verso 12 que estamos estudando. Já falamos sobre gratidão, estamos falando sobre ação de graça. E no último encontro, falamos sobre a oração, o modo como devemos orar e a quem devemos orar. Hoje podemos abordar alguns aspectos da oração, o que inclui quais os elementos que compõem a oração. Paulo está preocupado e está orando pela igreja para que haja crescimento, amadurecimento e principalmente um coração agradecido diante de Deus, que nos salvou através do seu Filho, o Senhor Jesus. Olhando para a oração, vamos encontrar 5 elementos que não podem faltar na oração. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, nós vamos encontrar pelo menos 4 ingredientes da oração, que inclui súplica, ações de graça, intercessão, orações. Mas vamos começar falando sobre confissão. Ao orarmos diante de Deus, ao entrarmos na presença de Deus, precisamos confessar a nossa fragilidade, nossas fraquezas e colocar diante de Deus a nossa dependência, o quanto precisamos de Deus, do seu amor, do seu poder. A oração precisa ser feita com fé. Provérbios 28, verso 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso é uma confissão. Isso é uma identificação, uma percepção da sua natureza, da sua fraqueza. 1 João, capítulo 1, versos 7 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Falamos de confissão. Temos também um outro elemento que não pode faltar, que é a petição. Petição, colocarmos as nossas particularidades de coração diante de Deus. Nossas inquietações, nossas murmurações, nossas fraquezas, todas as nossas ansiedades. Filipenses 4, versos 5 e 6, é o texto clássico, onde fala sobre levarmos a Deus todas as nossas ansiedades, preocupações. 1 Pedro 3,7 também diz exatamente sobre as nossas petições. Não andarmos ansiosos por coisa alguma, antes todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. Um outro elemento importante é a intercessão, porque nenhum cristão é uma ilha e que vive sozinho, egoisticamente pensando em si e nas suas vantagens. Vivemos em comunidade, numa igreja, somos uma família, a família de Deus. Por isso nós oramos e nos interessamos e nos preocupamos uns com os outros. E oramos mesmo à distância uns pelos outros, clamando a Deus, como Paulo faz em Colossenses. Uma igreja que ele não conhecia, irmãos que ele não imaginava que estavam crendo e crescendo. Ele orava por estes. E nós devemos também orarmos uns pelos outros, assim como fazemos em momentos entre duas pessoas, entre um grupo, e como corporação também, como igreja, em comunidade. Por fim, nós temos ação de graça e também adoração. Aí você vai perguntar, não é a mesma coisa? Qual a diferença? Bom, a adoração, nós oramos a Deus pelo que Ele é, pela pessoa de Deus. Aquilo que Deus é em amor, em graça, em misericórdia, em perdão. Agora, ação de graça, oramos por aquilo que Deus tem feito em nossa vida. A cada instante, a cada dia, Deus tem operado, trabalhado, cuidado de cada detalhe de nossas vidas. E muitas vezes não percebemos isso.
Precisamos parar, estar quieto e ver a beleza de Deus operando em nossas vidas.